Pronto. Já está gravando, Mariana? Já tá sim, Fábio. Ah, tá, obrigado. Então, hoje a gente vai falar sobre um dos sistemas de acasalamento mais comuns que nós temos na produção animal, que é o cruzamento. Só relembrando, nós tivemos uma aula geral sobre sistemas de acasalamentos. Dentro dessa aula, nós falamos sobre os três sistemas mais genéricos: acasalamentos ao acaso, acasalamento de semelhantes e o acasalamento de dessemelhantes. E os acasalamentos de semelhantes e de dessemelhantes, eles podem ser feitos com base ou na semelhança fenotípica ou com base na semelhança genotípica. Com relação a essa semelhança genotípica, nós tivemos na aula passada uma discussão um pouco mais aprofundada sobre a endogamia, que é o sistema de acasalamento de indivíduos que são geneticamente mais parecidos entre si. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o sistema de acasalamento, que pode ser considerado o oposto da endogamia, que é uma coisa que nós chamamos de cruzamento. Muitas vezes, as pessoas usam o termo cruzamento de maneira equivocada. Elas, talvez, numa linguagem um pouco mais vulgar, numa linguagem um pouco mais cotidiana, é comum elas falarem assim: eu vou cruzar esse macho com aquela fêmea. E isso não é uma utilização correta desse termo, tá? Eu geralmente prefiro me referir de maneira genérica. Aí eu vou fazer um acasalamento desse macho com aquela fêmea, e aí, conforme for o critério para escolher, para formar esse casal, a gente pode usar uma terminologia um pouco mais correta, um pouco mais precisa, tá? Então, uma definição que a gente pode apresentar para cruzamento é que ele é um sistema de acasalamento de indivíduos de raças ou linhas diferentes. É um pouco subjetivo tentar definir raças ou linhas, mas cada um de vocês, dependendo da espécie que vocês estão acostumados a trabalhar, vocês vão ficar mais familiarizados ou com o termo raças, e aí a gente usa isso muito para bovinos, para ovinos, enfim. Essas espécies, normalmente, a gente usa bastante o conceito de raça, ou para aqueles que trabalham com suínos ou aves, às vezes é mais comum a gente usar o termo linhas ou linhagens. E até mesmo no caso de organismos aquáticos, no caso de peixes, a gente tem situações de utilização de linhagens diferentes ou até mesmo de espécies diferentes, tá? Não vou entrar, então, em detalhes a respeito do que é raça, linha, porque isso varia um pouco de uma espécie para outra, a definição ela não é muito objetiva, tá certo? E sempre que eu estiver utilizando ao longo da aula o termo raça, vocês podem interpretar aquilo como sendo linhas, ou até mesmo, em alguns casos, espécies diferentes, tá? O que eu quero dizer, ao me referir à raça ou linha, é que são grupos de indivíduos que são geneticamente diferentes. E, normalmente, quanto mais distintos forem esses grupos de indivíduos, maior é o impacto do cruzamento sobre a média da característica de interesse. Então, quando nós fazemos o cruzamento de duas raças que são geneticamente parecidas, a heterose, a superioridade do cruzamento em relação à média dos puros, provavelmente vai ser menor do que se nós estivermos fazendo o cruzamento de raças ou linhas que são divergentes, que são muito diferentes entre si. E como que a gente poderia caracterizar essa diferença entre raças e entre linhas?
do ponto de vista genético, nós podemos estudar as frequências alélicas em cada uma dessas raças, e aí nós teremos as frequências num número muito grande de genes ou de locos, e quanto mais distintas forem essas diferenças nas frequências alélicas, mais diferentes são essas raças e maior, provavelmente, vai ser o impacto do cruzamento. Tá? É bastante comum vocês lerem que o cruzamento é uma boa ferramenta, né, para explorar os ganhos genéticos obtidos por meio da seleção nas diferentes raças. Então, quando nós fazemos cruzamento, nós também temos que nos preocupar com o mérito genético aditivo de cada raça, tá? Porque esse mérito aditivo, ele sempre vai contribuir para o desempenho dos indivíduos, não só a heterose. A gente também pode explorar heterose e complementaridade entre as raças, tá? Isso aqui talvez seja o ponto mais explorado quando nós falamos em cruzamento, e a gente também pode usar esses cruzamentos para a formação de raças ou linhas sintéticas, caso isso seja necessário. É importante a gente pensar nisso aqui da seguinte forma. Ao longo do processo de seleção natural, ao longo da evolução da vida, enfim, ao longo de toda, né, a evolução do nosso sistema, os grupos de indivíduos foram se diferenciando, aqueles que eram mais adaptados a determinadas condições foram se reproduzindo a taxas maiores, e ao longo de um período muito extenso de tempo, nós tivemos a diferenciação de grupos genéticos. E cada grupo, normalmente, é mais adaptado às suas condições de criação. Então, as raças europeias, sejam elas de bovino de corte ou bovino de leite, são mais adaptadas às condições de produção, ao clima, ao manejo na Europa, em climas temperados. As raças desenvolvidas em regiões tropicais, elas são mais adequadas para a criação nessas regiões. E o que acontece? E o número de raças que foram formadas, o número de grupos que foram se diferenciando, é muito grande. E será que ainda existe necessidade de formação de uma raça diferente daquelas que nós já temos? Tá? É um ponto importante para a gente pensar com relação a essa formação de raças sintéticas, porque muita gente, às vezes, considera isso como sendo uma grande vantagem, mas eu vejo que existem várias particularidades na formação de raças sintéticas, e talvez aí eu esteja falando especificamente para bovinos, porque manter uma raça sintética num nível de produção competitivo é bastante difícil. A única maneira que nós temos de manter essas raças sintéticas de forma competitiva no mercado com relação às outras raças é sempre incorporar material das raças puras que estão sendo cada vez mais selecionadas, tá certo? E dessa forma, fica um pouco confuso ou fica um pouco vulnerável à necessidade de formarem-se raças sintéticas. Eu tenho o meu ponto de vista com relação a raças sintéticas, ele é um pouco mais crítico, tá? Eu acho que o cruzamento é uma ferramenta excepcional para melhorar a produção dentro dos nossos sistemas economicamente viáveis, né? Mas eu não gastaria muito tempo investindo em formação de raças sintéticas, porque
o trabalho de manutenção dessas raças é muito delicado, é muito difícil, e nem sempre elas conseguem manter a superioridade, nem sempre elas conseguem se manter competitivas no mercado frente ao melhoramento que é feito nas raças puras. Esse sistema de acasalamento ele é muito utilizado praticamente em todas as espécies de interesse zootécnico. Talvez as que mais fazem uso do cruzamento sejam aves e suínos. São espécies que são bastante interessantes do ponto de vista de melhoramento, porque são espécies com taxas reprodutivas mais elevadas, com intervalos de geração menores, e isso faz com que sejam as grandes candidatas à utilização de todas as técnicas, todas as ferramentas que nós temos no melhoramento animal de maneira bastante intensa. Então, a gente pode ver que os programas de melhoramento genético de aves e suínos são extremamente avançados. Tá? Bovinos de leite também se beneficiam muito do cruzamento, principalmente porque o cruzamento tem um efeito grande sobre características relevantes para essas espécies, como produção de leite, características reprodutivas. Então, isso faz com que os bovinos de leite sejam excelentes candidatos à utilização do cruzamento, mas também nós temos exemplos muito numerosos em bovinos de corte, ovinos e também em peixes com relação à utilização de cruzamento. Uma das principais motivações da utilização do cruzamento é para explorar a heterose. Então, nós vamos hoje falar basicamente sobre heterose. E nós vamos, eu vou tentar entrar em alguns aspectos que são um pouco mais teóricos, um pouco mais quantitativos a respeito da heterose, com o objetivo de dar suporte para vocês analisarem de maneira mais crítica os trabalhos que vocês vão ler sobre o tema. Eu não vou ficar falando a respeito do qual cruzamento é melhor para gado de leite, qual cruzamento é melhor para gado de corte, qual cruzamento é melhor para aves e suínos, porque senão a gente gastaria muito tempo. Então, eu vou tentar apresentar elementos para dar suporte para que vocês, na leitura desses trabalhos, consigam fazer uma interpretação bastante precisa a respeito da confiança que pode ser depositada naqueles resultados, se o trabalho foi bem feito, se o trabalho tem algumas restrições, enfim. Então, nosso interesse aqui hoje é dar suporte para vocês na interpretação dos resultados de trabalhos de cruzamento. Então, nós temos a heterose individual como sendo a diferença entre as médias dos desempenhos dos indivíduos cruzados e dos puros, tá certo? Medida no próprio animal, no próprio objeto de mensuração. A gente também tem outros dois tipos de heterose, materna e paterna, que podem ser quantificados como a diferença entre as médias dos desempenhos dos filhos de fêmeas ou de machos, caso seja heterose paterna, cruzados em relação aos filhos de fêmeas puras. São definições bem simples e a gente vai entrar em questões de como que esses efeitos são quantificáveis e quando eles são quantificáveis, porque a gente vê muito trabalho na literatura incompleto e que não permitem a realização de inferências mais precisas ou inferências mais seguras a respeito do tema. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um quadro de alguns acasalamentos e dos efeitos que influenciam o desempenho dos animais. Então, nós podemos ter um pai da raça A com uma mãe da raça A e o produto, obviamente, é da raça A. O desempenho desse produto na verdade, o reflexo de uma média geral para aquela característica,
do efeito aditivo da raça A, do efeito aditivo direto, né, da raça A, e do efeito aditivo materno daquela raça. Por quê? Porque esse indivíduo, ele vai ser criado por uma mãe da raça A. É claro que esse efeito materno, pessoal, ele é significativo para aquelas características que são influenciadas pela mãe, pelo fenótipo da mãe. Caso a gente fale de uma característica que não é influenciada pelo fenótipo da mãe, esse efeito materno provavelmente pode ser negligenciado e o desempenho do animal fica sendo apenas uma função da média geral da característica e do efeito aditivo médio daquela raça. Depois a gente vai definir a gente vai ver como que nós podemos quantificar cada um desses efeitos, tá? Então, esse efeito materno, obviamente, depende da espécie que a gente está trabalhando e da característica que está sendo considerada. A mesma coisa quando nós temos um pai da raça B e uma mãe da raça B, o produto vai ser dessa raça e o desempenho dele vai ser uma função da média geral, do efeito aditivo médio da raça B e do efeito aditivo médio materno dessa raça. Agora, quando a gente começa a fazer acasalamentos de indivíduos de raças diferentes, o que nós temos? Um pai da raça A e uma mãe da raça B. Então, o indivíduo vai ter 50% de alelos de origem da raça A, 50% de alelos de origem da raça B, e o seu desempenho vai ser aproximadamente isso aqui. Uma média geral, presente em todos os dados, 50% do efeito genético aditivo direto da raça A, 50% da raça B, 100% da heterose individual entre essas duas raças e também pelo efeito materno da raça B, porque esse indivíduo foi criado por uma fêmea da raça B. Certo? Esse outro cruzamento aqui, que a gente pode chamar de recíproco, porque ele é o inverso do cruzamento anterior, os indivíduos vão ter 50% de alelos de origem da raça A e 50% da raça B, da mesma forma que está expresso aqui, mas o desempenho deles agora vai ser influenciado pelo efeito materno da raça A. Então, aqui a gente já começa a apresentar uma diferenciação, que é o seguinte: muitas vezes o pessoal pergunta, é melhor usar a raça A como pai e a raça B como mãe, ou o contrário? A única maneira que a gente tem de responder isso é fazer uma análise se aquela característica que a gente está levando em consideração é influenciada por efeitos maternos, tá certo? E tentar verificar qual é a melhor raça para ser mãe, tá? Nem sempre isso é muito fácil, porque exige, às vezes, o delineamento de um experimento bem completo, mas, em alguns casos, isso é possível. Um outro problema uma outra pergunta que a gente tem que fazer quando a gente está analisando, está tentando responder esse tipo de pergunta é o seguinte: será que a média do mérito genético, vamos pensar nessa situação aqui, tá? Então, na primeira situação, eu uso machos da raça A e fêmeas da raça B, e na segunda situação, eu uso machos da raça B e fêmeas da raça A. Qual situação é melhor? Eu já falei com relação ao efeito materno, mas agora vamos ignorar, pelo menos por enquanto, o efeito materno. Vamos considerar que a característica de interesse não é influenciada por efeito materno. Eu devo usar o macho da raça A e a fêmea da raça B, ou o contrário? É fundamental
quando a gente vai delinear um trabalho de cruzamento, e a gente quer fazer uma comparação justa, que a média do potencial genético dos machos da raça A seja igual ao potencial genético das fêmeas da raça A. E a mesma coisa para a raça B, tá certo? Porque o que acontece? Se os machos da raça A utilizados forem muito melhores do que as fêmeas da raça A que forem ser usadas nesse cruzamento, eu provavelmente vou ter um viés no sentido de favorecer esse cruzamento aqui. Mas esse favorecimento, ele vai ser injusto, porque nós não estamos considerando grupos de animais comparáveis, tá certo? Então, muitas vezes, a gente tem que responder essas perguntas para criadores ou para outros técnicos, e a resposta, ela não não é fácil de ser dada, porque em condições práticas, às vezes, nós conseguimos que esses animais aqui, que esses machos da raça A, sejam selecionados com uma intensidade maior do que as fêmeas da raça A. E aí o processo de seleção viesa, tá certo, as estimativas obtidas no cruzamento. Então, é muito delicado a gente fazer experimentos com cruzamento e responder perguntas do tipo, é melhor usar o macho da raça A e a fêmea da raça B, ou o contrário. Então, a gente precisa delinear muito bem os experimentos. Uma outra situação que nós temos é quando a gente começa a usar machos de uma raça e fêmeas cruzadas. Nesse caso aqui, a gente tem um sistema de cruzamento que a gente chama de backcross, ou retrocruzamento. Então, a gente pega uma fêmea cruzada, tá certo? Acasala com o macho da raça A, e o produto, nesse caso, ele vai ter 75% de alelos, em média, tá? Da raça A, e 25% de alelos da raça B. Então, o que acontece com o desempenho dele? O desempenho dele é uma função da média geral, 75% do efeito aditivo médio da raça A, 25% do efeito aditivo médio da raça B. Esse indivíduo só manifesta 50% da heterose. O desempenho dele é influenciado por 50% do efeito materno da raça A, 50% do efeito materno da raça B, e aqui um componente interessante. O desempenho desse animal é influenciado por 100% da heterose materna, porque ele é filho de um animal, de uma fêmea, que expressa 100% da heterose para efeitos maternos. Um raciocínio equivalente pode ser seguido para esse outro acasalamento, que é o retrocruzamento com a raça B, e aqui nós vamos ter um indivíduo com 25% de alelos de origem da raça A, 75% de alelos de origem da raça B. Aqui nós temos os efeitos aditivos diretos dessas duas raças que influenciam o seu fenótipo. Novamente, 50% da heterose individual, 50% dos efeitos aditivos maternos de cada uma das raças e 100% do efeito da heterose materna, tá? Esse mesmo raciocínio pode ser seguido para situações nas quais a gente usa machos cruzados e fêmeas puras. Então, vocês poderiam expandir essa tabela para quaisquer cruzamentos, quaisquer acasalamentos de interesse. O importante é entender o raciocínio que está por trás da especificação desses efeitos aqui, tá certo? Bom, com base nessa informação agora,
vamos quantificar e demonstrar por que algumas comparações podem ser feitas para a estimação de efeitos de interesse. O primeiro efeito que a gente vai estimar é a heterose individual. Então, conforme a definição, a heterose individual é a diferença entre a média do desempenho dos indivíduos cruzados em relação à média do desempenho dos indivíduos puros. Tá certo? Então, ó, olhando naquela tabela que nós construímos, essa parte aqui é referente ao produto filho de pai A com uma mãe B, inclusive porque está aqui ó, o efeito materno de B. Essa parte aqui é o produto filho do pai B com a mãe A, está especificado aqui, tá? E aqui nós temos os dois puros, ok? Então, olha só, depois de fazer algumas operações aqui, o que sobra da média dos indivíduos cruzados é isso aqui, o que sobra da média dos indivíduos puros é isso aqui, e a diferença é exatamente a heterose individual entre as raças A e B. Certo? Então, quando a gente pega a média dos cruzados menos a média dos puros, a gente consegue estimar corretamente a heterose individual. Mas observem o seguinte, nós temos aqui a média dos cruzados pai A com mãe B e pai B com mãe A. E no caso dos puros, nós temos pai e mãe da raça A e pai e mãe da raça B. Caso, na nossa situação, não seja possível ter esses 4 acasalamentos para estimação dos fenótipos de interesse, a gente não consegue, por meio dessa conta aqui, estimar esse componente isoladamente. Por exemplo, se nós não tivermos um desses cruzamentos recíprocos aqui, caso seja possível apenas esse cruzamento, e caso não seja possível esse cruzamento, o resultado desse menos esse não vai ser a heterose individual. E aqui está a explicação para muitas falhas em experimentos de cruzamento. Os pesquisadores fazem o delineamento dos acasalamentos, só que eles não fazem todos os acasalamentos possíveis, e aí eles ficam fazendo contrastes entre o desempenho do cruzado e o desempenho dos puros, e ele assume o puro como referência. Isso não permite a estimação da heterose individual. Ele pode chegar à conclusão que o indivíduo cruzado é melhor que o puro, mas ele não consegue explicar se essa superioridade é atribuída à heterose ou às diferenças entre as raças. Tá? Então, isso é uma situação bastante comum na prática e ela é resultado de experimentos que não são bem delineados. No caso, e aqui tem um exemplo ó, de aplicação. Então, esse experimento aqui foi desenhado pelo professor João Restre, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aliás, o professor João Restre tem uma publicação bastante vasta com relação a cruzamentos de Charolais com Nelore, e até onde eu consigo entender dos trabalhos publicados, o delineamento é muito bem feito, porque ele sempre trabalha com as duas raças puras e ele sempre apresenta os cruzamentos recíprocos, tá?
Nesse caso, macho charolês com fêmea Nelore e macho Nelore com fêmea charolês. Isso não é muito comum de ser encontrado na nossa literatura. Então, olha só. Aqui tem os dados para duas características. Uma característica de crescimento e uma característica reprodutiva. Então, a heterose, medida na unidade da característica, pode ser observada aqui. Ó. Então, 183 quilos, que é a média dos cruzados, dos dois tipos de cruzado, e 162, que é a média dos puros. Então, para essa característica, foi possível quantificar uma heterose de 21 quilos. Se você expressa essa heterose como percentual da média das raças puras, dá para perceber que o cruzamento resultou num aumento de 13% em relação à média das raças puras. Para essa outra característica, coincidentemente ela também é medida em percentual, o que nós temos? Que a heterose individual, e aqui é a prenhez de fêmeas da raça charolês, de fêmeas da raça Nelore, de fêmeas filhas de pai charolês com mãe Nelore, e de fêmeas filhas de pai Nelore com mãe charolês. A heterose é de 24,6%, e quando a gente expressa esse número em relação à média dos puros, a gente percebe que a heterose proporcionou um aumento de 33% no percentual de prenhez. Então, aqui já traz uma outra informação que é importante de ser discutida. O efeito da heterose normalmente é maior para aquelas características de baixa herdabilidade e que são características normalmente que sofrem mais influência de efeitos genéticos não aditivos, como dominância, sobredominância, do que aquelas características de alta herdabilidade. Então, o fenômeno heterose, ele é o oposto do fenômeno depressão endogâmica. Então, aquelas características que sofrem muito com a depressão endogâmica, normalmente são muito beneficiadas pelo cruzamento, tá certo? Então, esse aqui é um exemplo bem simples de um trabalho bem delineado para a estimação da heterose. Então, eu gosto muito de citar alguns pesquisadores na área de bovinocultura e de corte, que normalmente fazem experimentos muito bem delineados com cruzamentos. Então, a gente pode ler trabalhos do professor João Hestley, do Daniel Perotto, Ô, professor, e também trabalhos do professor Fernando Madalena, que infelizmente faleceu essa semana. Geralmente são pesquisadores que a maior parte da produção científica deles com relação a cruzamento são experimentos de longa duração, experimentos muito bem delineados. A maior parte das minhas referências de cruzamento que eu uso vem desses pesquisadores porque dá para notar na literatura que eles produzem um cuidado muito grande no delineamento dos acasalamentos, na escolha dos animais que vão gerar os produtos avaliados. Então, geralmente, são trabalhos bastante seguros, bastante confiáveis a respeito do cruzamento. ô, professor, Pode falar, Arthur. tudo bom? Deu uma cortada aqui para mim. Você disse que o efeito da heterose ele é maior para característica de baixa herdabilidade. Você pode explicar por quê? Porque essas características normalmente são mais influenciadas por efeitos genéticos não aditivos, por aquele valor de D que a gente normalmente fala nas aulas sobre efeitos genéticos, tá? Então, essas características de baixa herdabilidade são mais influenciadas por efeitos não aditivos do que características de alta herdabilidade. E, consequentemente, esse valor de D, quanto maior ele for, maior vai ser a superioridade
do cruzamento em relação aos puros, tá? Quando a gente tem uma característica ou um locus de ação predominantemente aditiva, o valor de D, que é o desvio de dominância, é zero. Então, aí, o cruzamento não é suficiente para promover melhoria na média do fenótipo de interesse. Por quê? Porque o indivíduo cruzado, sendo D, desvio de dominância, igual a zero, a média do indivíduo cruzado é exatamente a média dos puros. E quando o valor de D é positivo e alto, maior vai ser a superioridade do cruzamento em relação à média dos puros. É o processo inverso daquilo que existe na depressão endogâmica, tá? Eu consegui entender. Então tá jóia. Então, olha só, pessoal, agora, para calcular heterose materna ou paterna, tá? O que vai diferenciar uma da outra é que na materna a gente está trabalhando com as mães cruzadas e na paterna a gente trabalha com os pais cruzados. Então, olha só, a heterose materna entre as raças A e B é a diferença entre os filhos de mães cruzadas em relação aos filhos de mães puras. Tá certo? Então, olha só. Quem são as mães cruzadas? Essas duas. Então, esses dois grupos genéticos entram nessa primeira parte da equação. E quem são os filhos de mães puras? Esses 4 grupos. Certo? Eles entram aqui. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque essa situação é um pouco mais complexa. Ela exige um número maior de cruzamentos para a estimação dos efeitos e também, obviamente, na prática é muito mais trabalhoso, né? E a ausência de qualquer um desses cruzamentos já não permite a estimação da heterose materna de maneira precisa, de maneira a que esse efeito seja estimado sem confundimento, tá? Então, vamos lá. Aqui eu simplesmente descrevi os efeitos que estão aqui, depois eu fiz as operações para simplificar, e aqui, olha só, o resultado final. Então, essa média subtraída dessa fica zero, esse subtrai desse fica zero, esse subtraindo esse fica zero aqui também, zero aqui, o que sobra é esse componente aqui, que é a heterose materna, que, obviamente, influencia apenas o desempenho desses animais aqui, tá? Então, é uma maneira, é uma das maneiras para a estimação da heterose materna. Tem muitos trabalhos tentando desenvolver métodos para a estimação tanto de heterose individual quanto de heterose materna, na ausência de todos esses cruzamentos que nós estamos usando aqui na teoria. Então, existem o que eles chamam de... eles podem estimar esses efeitos com análise de regressão, aí eles usam algumas regressões que eles chamam de regressão de Cumiera, tem vários procedimentos estatísticos para a estimação de heterose individual e heterose materna. Eu estou mostrando para vocês as formas mais precisas, só que elas exigem delineamentos um pouco mais completos também. Mas, com certeza, são ótimas opções para estimar esses efeitos. Então, vamos fazer uma aplicação com isso. Aqui nós temos, num outro experimento, também é do grupo do professor John Hestley, tá? E aqui a média do peso dos bezerros, filhos de vacas puras, aqui aqueles 4 cruzamentos que nós mostramos naquela tabela,
e os filhos de vaca cruzadas, tá certo? Então, a heterose materna é a média dos filhos das vacas cruzadas menos a média dos filhos das mães puras. Nesse caso, foi de 6,25 quilos, ou, dividindo esse valor pela média dos filhos de mães puras, equivalente a 4,6%. Tá? Então, notem que, dependendo da característica, esse experimento, por exemplo, nós podemos quantificar a heterose individual, se a gente usar esses dados aqui, ó. Quanto que vai ser a heterose individual? Vou fazer a conta aqui para a gente discutir. Então, a heterose individual é a média dos puros, quer dizer, vamos fazer a média dos cruzados. Então, 132 mais 155 são os dois cruzamentos, menos os puros. 140 mais 114. Então, a média dos cruzados foi 132 mais 155 dividido por 2, 143,5. A média dos puros foi 140 mais 114 dividido por 2, que foi 127. Então, 143,5 menos 127 deu 16,5 quilos, tá certo? 16,5 expresso como média dos pais dos puros foi de 13%. Então, olha só. Para esse exemplo, para essa característica, a heterose individual foi de 13% e a heterose materna foi de aproximadamente 5%. Então, dependendo da característica, a heterose individual vai ser maior que a heterose materna e o esquema de cruzamento escolhido, ele pode ser feito para privilegiar aquele cruzamento que resulte no maior fenótipo. Depois a gente vai... Então, com base naquela tabela, ó, olha só, se a gente estima todos esses efeitos aqui, o efeito racial de A, o efeito materno de A, heterose individual, heterose materna, se a gente estima bem esses efeitos, a gente consegue predizer o desempenho de qualquer cruzamento e aí a gente consegue identificar qual deve ser o melhor cruzamento para a utilização comercial. Certo? Então, olha só. Agora, a gente já estimou a heterose direta, a heterose materna, vamos estimar os efeitos genéticos aditivos das raças. Como que eu posso interpretar esse parâmetro aqui? Esse parâmetro é extremamente importante. Imagina que a gente consegue quantificar o valor genético de todos os animais da raça A e de todos os animais da raça B na mesma situação, como se fosse no mesmo sistema de produção. Então, eu tenho o valor genético médio dos animais da raça A e o valor genético médio dos animais da raça B. E aí, é possível estimar essas diferenças. Tá certo? Então, é isso que a gente vai fazer a partir desses dados. Então, uma das maneiras de se estimar a diferença, às vezes a gente está mais interessado na diferença entre eles do que propriamente no valor absoluto, tá, pessoal? Então, a diferença entre as médias dos valores genéticos, ela pode ser obtida por 2 vezes a diferença entre a média dos filhos de pai da raça A e média dos filhos de pai da raça B. Então, quem que é filho de pai da raça A? Pai da raça A eu tenho
esse indivíduo e esse aqui. Olha só. Aqui eu tenho o desempenho do indivíduo que é AA, e aqui eu tenho o desempenho do indivíduo que é AB. E quem são os filhos de pai da raça B? Esse aqui e esse aqui. Ou melhor, e esse aqui. O segundo e o quarto. Estão apresentados aqui, ó. Os fatores que influenciam o desempenho do animal que é BB e os fatores que influenciam o desempenho do animal que é BA. Então, filhos de pai da raça A, filhos de pai da raça B. Fazendo essas operações, a gente chega nisso aqui, ó. Depois, simplesmente quantificando, ó, esse menos esse dá 0, 3 quartos de A menos 1 quarto de A dá 2 quartos de A, 1 quarto de A de B menos 3 quartos de B dá menos 2 quartos de B, e todos os elementos restantes se anulam, tá? Então, por isso que eu tenho que multiplicar essa diferença por 2, para que o valor resultante desse contraste reflita exatamente 100% da diferença entre as raças A e B. Então, isso aqui vai mostrar a superioridade média da raça A em relação à raça B. Agora, para que eu consiga estimar bem esse parâmetro, é fundamental que esses indivíduos que estão sendo usados nesse experimento sejam representativos das duas raças. Porque se eu escolher, aí a gente volta em uma das questões que nós discutimos anteriormente. Se o valor genético médio desse grupo de animais aqui, ou seja, os machos da raça A, for maior do que o valor genético médio das mães da raça A, eu vou ter algum tipo de confundimento, ou melhor, um tipo de viés no desempenho desses indivíduos, e provavelmente eu não vou fazer uma comparação justa. Então, é extremamente importante pegar indivíduos, em experimentos de cruzamento, pegar indivíduos que sejam representativos das raças de interesse e que o valor genético médio dos machos seja igual ao valor genético das fêmeas, porque senão a gente acaba prejudicando o experimento, tá? Uma outra coisa importante de quantificar é a diferença entre as médias dos valores aditivos maternos entre essas raças. Isso aqui é um parâmetro um pouco mais difícil da gente estimar, porque a gente precisa, se a gente pegar simplesmente, olha só, a média dos filhos de fêmeas da raça A menos a média dos filhos de fêmea da raça B, a gente vai chegar num ponto em que a gente também, junto com esses dois efeitos, junto com essa diferença de efeitos maternos, a gente vai ter parte das diferenças dos efeitos aditivos diretos. Por isso que a gente tem que colocar essa parte aqui, ó, tá? Então, a mesma coisa, quem são os filhos de fêmeas da raça A? Esse e esse. Quem são os filhos de fêmeas da raça B? Esse e esse. Aqui estão os efeitos que influenciam o desempenho desses animais. Aqui o desenvolvimento. E aqui o resultado final. Então, olha só, para estimar bem a diferença entre as médias dos valores genéticos aditivos maternos, a gente precisa também dessa média, da diferença, né, das médias dos valores genéticos aditivos. Pessoal, esses não são os únicos esquemas para quantificar esses efeitos, tá? Mas eles são os, digamos assim,
os mais precisos e talvez os menos difíceis de serem planejados, de serem executados experimentalmente. Então, vamos lá. Então, a gente falou basicamente de quatro efeitos, tá? Heterose individual, heterose materna, efeito genético aditivo direto das raças, efeito genético aditivo materno das raças. Então, nós conseguimos, com aqueles 6 esquemas de acasalamento que eu apresentei para vocês na tabela, estimar esses efeitos. E com base nesses efeitos, a gente consegue predizer o desempenho de qualquer esquema de cruzamento. É claro que a precisão associada com essas predições depende da precisão com que esses 4 efeitos são estimados, e a gente, então, tem que investir, tem que fazer um bom experimento para que esses efeitos sejam bem estimados. E aí, o que eu falo para vocês? Qualquer um que esteja interessado em fazer um trabalho de mestrado, doutorado com cruzamento, é muito importante verificar se o delineamento que você vai usar, se os esquemas de cruzamento que você tem na sua base de dados permitem a estimação desses 4 efeitos. Porque se você não conseguir estimar esses 4 efeitos, as conclusões do seu experimento, elas são muito restritas. Vou dar um exemplo. A pessoa vai e faz um experimento e ela tem animais. Vou dar um exemplo com gado de corte. Ela tem o animal Nelore de referência, aí ela tem o F1 Angus Nelore, o F1 Cimental Nelore. Ela tem esses 3 cruzamentos. Se ela faz um experimento e faz essas comparações, ela não consegue estimar nenhum desses parâmetros. E a única coisa que ela consegue quantificar é se a diferença entre esses cruzamentos é estatisticamente significativa, ela consegue dar uma recomendação prática, mas ela não consegue explicar por que essa diferença é significativa. Ela não consegue explicar se essa diferença é significativa porque a heterose é significativa ou porque a diferença entre os efeitos genéticos das 2 raças é significativa. Tá certo? Então, fica um experimento com uma conclusão muito restrita. Ele tem a sua validade, não estou questionando com relação a isso, mas do ponto de vista de melhoramento animal, ele é muito incompleto, porque ele não permite a estimação desses efeitos que seriam fundamentais para que você recomendasse o melhor esquema de cruzamento para qualquer situação. Assim, o melhor esquema de cruzamento, mesmo que você não tenha avaliado esse esquema no seu experimento. Tá? Então, tome muito cuidado com experimentos de cruzamento. Um bom experimento de cruzamento, um experimento bem delineado, permite estimar esses 4 efeitos. O que é fundamental no experimento de cruzamento? Os reprodutores utilizados precisam ser representativos das raças de interesse. Se eles não forem representativos, você acaba viesando as estimativas daqueles parâmetros, e aí as suas inferências ficam sempre vulneráveis a esses vieses, tá certo? É muito importante trabalhar com um número de reprodutores suficiente. O que é suficiente? É uma resposta difícil de apresentar de maneira conclusiva. Mas, certamente, um reprodutor não é suficiente. Tá? Eu já vi vários experimentos de cruzamento, principalmente ligados
a projetos na área de produção animal, que um cara vai numa fazenda comercial, pega 50 garrotes, sei lá, meio sangue Angus Nelore, pega 50 garrotes Nelore e compara os dois grupos. O que está acontecendo? Dependendo de como que esses animais, se forem animais de inseminação, quantos pais diferentes são pais desses animais cruzados? E quantos pais diferentes são pais desses animais puros? É muito comum, numa fazenda comercial, você usar um número pequeno de touros, às vezes um único touro. Então, o que acontece? Quando você pega esses 50 cruzados versus esses 50 puros, você está comparando um touro Angus com um touro Nelore, o que não pode ser considerado para você fazer uma inferência a respeito de cruzamento, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo, porque a gente tem aí um número muito grande de experimentos sendo realizados sem o correto delineamento. E no processo de revisão, às vezes, o revisor, por não ser da área de melhoramento, também não se atenta a essa questão. E simplesmente não pergunta para o cara, olha, quantos esses 50 animais cruzados que você está testando são filhos de quantos touros? Qual foi o critério para você escolher esses touros? Tá? Isso é muito complicado, então tem que tomar muito cuidado com isso. A mesma coisa, se você for fazer um delineamento, se você for fazer esse cruzamento que a gente chama de alelo completo, né, esse tipo de delineamento, onde você tem todos os acasalamentos possíveis, é importante que os valores genéticos dos reprodutores sejam representativos da raça. Não adianta você ir lá e pegar os 10 melhores machos da raça A e querer comparar com os 10 piores da raça B. Você está viesando totalmente os seus resultados. Então, tem que tomar muito cuidado com a escolha dos indivíduos que vão gerar os produtos avaliados. É fundamental, para que a gente consiga estimar os efeitos de interesse, realizar todos os cruzamentos necessários, e aí, geralmente, esses experimentos que fazem todos os acasalamentos, eles são conhecidos como de alelos completos. Então, se a gente tem 2 raças, nós temos 4 acasalamentos possíveis. Se nós temos 3 raças, nós temos 9 acasalamentos possíveis, e assim por diante. E é fundamental também ter os recíprocos, principalmente quando nós vamos avaliar características influenciadas por efeitos maternos. Tá? Uma outra coisa importante é definir bem o ambiente de teste. Porque, dependendo do ambiente que você vai testar, você pode favorecer uma raça ou favorecer outra. Então, também isso tem que ser bem definido, né, para evitar qualquer tipo de problema, qualquer tipo de viés. E uma coisa que é muito comum é que, experimentalmente, nem todos os fatores que influenciam a gente não consegue controlar todos os fatores que influenciam o desempenho dos animais. E a gente tem que fazer os ajustes necessários, quando isso for possível, para que aqueles efeitos que nós falamos sejam estimados corretamente. O que é muito comum encontrar de falha? Isso aqui é quase em todas as áreas da zootecnia. É uma avaliação em fases isoladas do ciclo de produção. Então, você avalia o efeito do cruzamento só numa determinada fase, seja no início do crescimento, seja no meio, ou seja no final, sem fazer uma avaliação holística, e aí você não consegue, fazer uma recomendação que, de fato, vai resultar em benefício econômico para os usuários. Um outro ponto que nós temos com bastante frequência na pesquisa na área de zootecnia é a falta de avaliação econômica. Então, às vezes, a gente avalia
o desempenho animal, mas não avalia o desempenho econômico. Então, isso acaba que você tem que tomar uma decisão, uma recomendação baseada em dados ou técnicos, e muitas vezes aquilo não reflete em benefício econômico. Então, a gente tem que ter um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado quando a gente faz experimentos, para que a gente não faça recomendações que não sejam viáveis do ponto de vista econômico. Uma outra coisa, isso aqui talvez seja o mais comum em experimentos de cruzamento. Os reprodutores utilizados não são representativos de suas raças. Às vezes você vai lá e pega o que você tem de melhor da raça A e pega o fundo ou a média da raça B. Então, sempre que você faz isso, você acaba gerando comparações viesadas e os seus resultados podem não ser confiáveis. Uma outra situação bastante frequente também é a ausência de alguns acasalamentos. Com isso, nós temos o confundimento dos efeitos e aí nós não conseguimos explicar a causa das diferenças entre os grupos genéticos. Então, você não sabe se a diferença é por causa do efeito materno, você não sabe se é por causa da heterose individual, você não sabe se é por causa das diferenças aditivas entre as raças, você não sabe nada. Então, você simplesmente fez um cruzamento, um experimento, viu que o grupo genético 1 é melhor que o 2, mas você não sabe explicar por quê. E, do ponto de vista científico, a gente sempre tem que procurar obter respostas, né, e explicações bem fundamentadas para essas diferenças. E também, em algumas situações, a gente tem que levar em consideração que pode haver o favorecimento de uma raça quando você escolhe o ambiente. Então, qual é o melhor ambiente? É aquele ambiente para o qual eu vou querer fazer recomendação. Não, independente se isso favorece uma raça ou outra. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso para que a gente não chegue a resultados que não sejam aplicáveis em situações reais. Pessoal, para completar esse tópico de cruzamento, eu vou passar algum material complementar para vocês e também vou gravar algumas aulas separadas sobre esses tópicos aqui, ó. Teoria da heterose, tá? Cálculo de heterozigose. Então, a heterozigose quantifica o percentual de locus em heterozigose. Então, por exemplo, quantos por cento do locus tem um alelo da raça A e da raça B? Tá? Então, é importante a gente quantificar isso e ter uma maneira bastante racional de fazer isso. Falar um pouco sobre complementaridade. Às vezes a gente tem uma definição errada sobre esse tópico, tá? Esse assunto aqui é extremamente importante, então eu vou tentar depois passar um material complementar para vocês. Capacidade geral de combinação e capacidade específica de combinação são dois parâmetros importantes, eles estão muito bem descritos no material do Falconer. Tem 3 capítulos sobre endogamia e cruzamento, e lá ele descreve bem isso aqui. E também vou tentar passar um pouco algum material a respeito de algum tópico, algum material para vocês lerem a respeito de formação de raças sintéticas. Eu acho que aí, com isso, a gente fecha bem esse assunto, sistemas de acasalamentos, e vocês vão ter uma base muito boa para ler, para delinear um experimento e para interpretar bem essas situações. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Ô, professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar. A heterose, ela pode ser positiva e negativa? Em algumas, pode sim, tá? Mas raramente, quando ela vai ser negativa?
quando uma das raças puras tiver um desempenho muito superior à outra, tá? Essa é uma situação que... E aí, o que isso acontece? Isso faz com que a média dos puros seja muito alta. Isso acontece principalmente quando um determinado ambiente favorece muito uma raça. Não é muito comum a gente observar isso, Arthur, porque para que a heterose fosse negativa, e aí eu estou usando negativa no sentido prejudicial, tá? Os valores de D, ou seja, os desvios de dominância, deveriam ser negativos, o que implicaria que a depressão endogâmica seria benéfico. Então, não é muito comum a gente ter essa situação, não, tá? Eu posso ter um valor de heterose negativo para alguma característica cujo interesse ou cujo melhor desempenho é o menor valor. Por exemplo, idade ao início da vida reprodutiva. Normalmente, os animais cruzados, eles são mais precoces, eles entram em reprodução antes. Então, aí, se você quantificar a heterose, você vai ver que a média dos cruzados é menor que a média dos puros. Aí, o valor da heterose é negativo, mas isso é benéfico, tá? Então, eu respondi a você considerando a seguinte pergunta: existe heterose desfavorável? Talvez uma coisa desse tipo. E raramente isso é observado, tá? Normalmente, tanto que em algumas definições, em alguns livros, eles simplesmente apresentam que a heterose é a superioridade dos cruzados em relação aos puros. Então, eles, na própria definição de heterose, eles colocam o termo superioridade. Então, não é muito comum achar heterose desfavorável, tá? Tá ok. Pessoal, se não tem mais nenhuma dúvida, então eu acho que nossas aulas, digamos assim, ao vivo, elas terminam agora. Os outros materiais complementares que eu vou passar para vocês, ou eu vou gravar ou eu vou mandar algum material, algum artigo para vocês estudarem um pouco mais, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar lá no nosso grupo que a gente discute. Certo? Obrigado aí mais uma vez para vocês. A gente vai conversando por lá. Pode encerrar, Mariana, por favor.